Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Viagens Inesquecíveis. Já! Ação! Essa obra de Mário, eu falei... não! Hoje eu iria falar do livro Macunaíma, de uma obra de Mário de Andrade, que foi publicado no ano de 1928. A obra ela teve esses em torno de 5 a 6 anos de pesquisa para que pudesse abranger toda a história do Brasil em uma obra só, que foi Macunaíma, né? Para essa obra ela ter um impacto maior, ela teve uma influência, que foi a obra Roraima zum Orinoco, do francês Theodore Kogluggenberg, que também falava sobre os povos indígenas, e foi uma influência muito grande para a obra de Mário de Andrade. Para essa obra ser feita, ela levou em torno de 5 a 6 anos de pesquisa sobre os povos indígenas, onde eles moravam, toda aquela tradição. Levou em torno de 5 a 6 anos. Mas a obra ela foi feita em menos de uma semana. Em 6 dias, Mário de Andrade ele concluiu a obra. Essa obra é uma das principais obras do modernismo brasileiro. Ela é importante para o modernismo brasileiro, porque é uma das principais obras de Mário de Andrade também. Ela foi tão principal assim, mas ela foi publicada 6 anos depois da Semana de Arte Moderna, mas ela é bem importante, tanto para o modernismo brasileiro, quanto para o Mário de Andrade. E o protagonista da história é o próprio Macunaíma, que ele é o herói do livro. Ele é meio que um herói e um anti-herói, devido às suas atitudes que ele tomava naquele período. Macunaíma, ele falava que ele era um homem que gostava de brincar. Como assim brincar? Quando ele fala brincar, ele quer falar no modo sexualmente. Ele gostava muito de ter relações com mulheres. Ele era meio que obcecado pela figura feminina. Ele gostava muito de explorar o corpo feminino, né? E sua primeira relação sexual foi com a sua própria cunhada. Que ele teve sua primeira relação sexual foi com ela. O nosso personagem é um personagem muito preguiçoso. Ele é um personagem que não gosta de fazer nada, só um personagem preguiçoso mesmo, né? Tem uma frase dele que é "Ai, que preguiça", uma frase bem famosa pela obra. E eu não gostava de fazer nada, a não ser brincar. Como eu falei, brincar com as mulheres, né? Ao longo do livro, ele tem essa busca pelo Muraquitã. Era meio que uma pedra, um amuleto que o grande amor da sua vida, que era chamada Assi, a mãe do mato, que era a dona, a senhora das encaminhadas. E esse amuleto deixado pela Assi. E ao longo do livro, ele vai meio que vai procurar essa pedra que foi levada. Ele vai meio que procurar essa pedra ao longo de todo o livro. Tem uma parte em que ele se encontra com a Si, a mãe do mato. Ele se encontra com ela na floresta. E ele abusa dela sexualmente, sem o consenso dela. Ele faz isso de forma agressiva. E ao longo do livro, Mário Andrade, ele vai falar que a Si, ela meio que engravida do nosso personagem. Ela engravida dele e ele tem essa relação sexual com ela. E ela engravida de Macunaíma. Mas o filho, ele não vem à vida, ele acaba falecendo. E tanto é que, após o falecimento do filho, ele é enterrado. E ali onde o filho dele foi enterrado, nasce a nossa querida e amada bebida Guaraná. Nasce um pé de Guaraná ali onde o filho foi enterrado, né? Macunaíma, ele insiste em tanto procurar essa obra, porque era meio que uma homenagem que a Si, mãe do mato, deixou pra ele. Era meio que um amuleto que o seu grande amor deixou pra ele. É uma busca inusitada por essa pedra. Era meio que a busca pelo santo graal.
Era basicamente isso. Era um amuleto muito importante pra ele, tanto é que ele é roubado, ele é esquecido dessa pedra tão preciosa pra ele. Como eu falei, era uma forma de amuleto que dava meio que sorte, esperança e vida para ele naquele período em que ele vivia. Resumindo todo o livro começa ali com o nascimento de Macunaíma, ele cresce ali ao término dos seus irmãos, ele perto da sua família. Ele começa a ter essa ambição por mulher e tem sua relação com sua cunhada e tal. Vai todo esse processo aí. E chega a parte em que ele começa a procurar a pedra que eu falei que era tão importante para ele, o amuleto dele, que foi deixado pela sua amada e querida mulher, pela Si, mãe do mato, né? Como eu falei. Metade da obra vai se relacionar à busca por essa pedra. A outra metade é falando sobre a sua velhice, da sua velhice, do seu pensamento por Mário de Andrade e também de Macunaíma, por essa obra. E o livro ele meio que termina ali falando sobre a importância de Macunaíma para os povos indígenas, né? E esse livro, ele destaca muito, muito mesmo sobre a importância dos povos indígenas para a literatura brasileira, para o pensamento dos poetas. E a obra, ela abrange muito essa criatividade, essa espontaneidade, essa religiosidade desses povos indígenas ali naquele período. E o livro se chama Macunaíma devido ao nome do nosso próprio personagem, né? Que era um personagem muito, meio que herói e não herói. Ele era um herói e um anti-herói, ver as suas conclusões que ele tomava por isso, né? Ele era um personagem diferente dos outros em que Mário de Andrade ele escreveu suas obras. Mas é isso, o livro escreve muito sobre os povos indígenas, sobre os pensamentos desses povos e tradições. No final da obra, o autor fala que Macunaíma é o herói de nossos índios, é o herói de nossa gente, é o herói do povo brasileiro, o herói dos povos indígenas, o herói da sociedade brasileira que irá vir. É o nosso herói, porque ele abrange muito sobre o território brasileiro. E Macunaíma, ele é visto e mal visto, porque ele era um herói de nenhum caráter, um herói de poucas esperanças, um herói sem caráter nenhum pelo povo brasileiro. Mas ele é visto, como eu falei, por essa parte de valorizar esses povos, não visto porque é um herói que era sem caráter. Mas, resumindo tudo, ele era um herói e um anti-herói. Mas é basicamente isso. Bem, pessoal, esse foi o meu vídeo sobre a obra Macunaíma, nosso querido e amado Mário de Andrade. Se você gostou do meu vídeo, né, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Curta, comente, compartilhe e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Nenhum, tá? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo.